Olá, meus amores, tudo bem? Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, esposa, mãe, cristã, amiga, a serviço da vida. Hoje eu venho trazer mais uma nova reflexão. Uma reflexão hoje falando sobre... Eu fiz um story essa semana e isso está aqui assim, vivo ainda na mente. E isso me trouxe uma reflexão, e nessa história ele dizia o seguinte: quando a crítica ao tamanho é só um julgamento, porque o que importa é o posicionamento e o lugar que este ocupa no espaço. Eu não sei se vocês viram, mas foi referente a um garnizazinho. A gente está com uma miniatura, né? Uma miniatura de galinha, de galinho, lá na loja. E aquilo me chamou muita atenção devido ao seu tamanho e a sua exuberância ali, o seu, posicionamento, a sua impetuosidade. As perninhas desse tamanho, gente. E quem nunca já julgou um baixinho? Quem nunca criticou um baixinho de estatura? Como um invocado, como ocupando o espaço que não é devido. Eu confesso que eu já fiz isso, né? E na época ali de menina moça, né, a gente paga a língua, né, a gente falava o seguinte: eu jamais, imagina se eu vou namorar com baixinho, imagina se eu vou me casar com baixinho. Gente, meu marido não é baixinho, ele só tem ali alguns centímetros a menos que eu, né, para uma mulher aqui de 1,74 m, então assim, alguns centímetros a menos, mas não chega a ser um baixinho. Mas o que eu quero trazer aqui? Só colocando uma pitada aqui de bom humor nessa brincadeira que me chamou a atenção aí, olhando para aquela pessoinha ali. Gente, ele canta, ele tem um vocal que é impressionante pelo tamanho da criança, né? Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: quando a gente vê uma frase muito clichê que diz o seguinte: por trás de toda grande mulher há um grande homem, ou vice-versa, né? Quem nunca viu ou quem nunca e muitas das vezes disse essa frase: por trás de um grande homem há uma grande mulher. Eu discordo, concordo com um único ponto: o grande, porque o ideal sim é que ambos estejam grandes, mas o posicionamento ele é de risco. Por quê? Eu quero trazer aqui os meus personagens para tratar um pouquinho sobre isso, porque hierarquicamente nós sabemos que pai e mãe são grandes, filhos são pequenos, pais dão, filhos recebem. Isso é a segunda lei da ordem, a segunda lei que regem os princípios das leis do amor, ou seja, ordem e hierarquia. Cada um tem o seu lugar. Pai e mãe têm precedência, e dentro de um sistema familiar, todos aqueles que vieram antes, né, em categoria, a gente se baseia por categoria de idade, né, quem veio antes, os mais velhos, tem precedência. Logo, o que a palavra de Deus nos diz? O homem deixará pai e mãe e unir-se-á a tua esposa. Ou seja, o homem vai deixar e vai unir-se à sua esposa. Aqui atrás estão os papais. Pais são grandes, filhos são pequenos, correto? Até aqui tudo bem. Então, hierarquicamente, se eu olho para isso aqui como a relação de casal, eu posso subentender e devo subentender que a relação de casal tem precedência aos pais. Por quê? Porque é dessa relação, dessa junção, desse encontro de um homem e uma mulher que provém a vida. Nem todos os encontros geram a vida, mas a primícia, né, de quando Deus fez o homem e mulher, façamos o homem e mulher a minha imagem, a nossa imagem, façamos a nossa imagem e semelhança,
e multipliquem. Então, a multiplicação é o quê? Os frutos, os filhos, correto? Então, quando eu digo por trás de toda grande mulher há um grande homem, aqui há um risco. Porque esse marido pode estar na posição de pai. Ou por trás de todo grande homem há uma grande mulher, essa mulher pode estar ocupando o lugar de pai desse marido. E qual é o risco nisso? Espaços não ficam vazios. E se eu venho para a relação ocupando essa posição de pai, porque existem dinâmicas na visão sistêmica onde muito dos conflitos são identificados como esse lugar equivocado por dinâmicas obscuras, por dinâmicas ocultas e por dinâmicas do inconsciente. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: espaços não ficam vazios. Então, se você está à frente, o seu espaço aqui do lado está vazio. Se o seu marido está à sua frente, o seu espaço aqui do lado também está vazio, o espaço dele. Espaços não ficam vazios e alguém irá entrar para ocupar. Qual é a posição correta então, Renata? Como que se corrige isso? Num encontro de um homem e uma mulher, ambos chegam juntos, ambos possuem o mesmo tamanho, ambos possuem a mesma capacidade, tanto para fazer certo quanto para fazer errado. Então, quando uma relação entra em um conflito, o que geralmente se ocorre é o quê? Eu tiro o meu da reta, transfiro a culpa para o outro. Só que, para dar certo ou para dar errado, a responsabilidade é 50%, 50%. Correto? Então, espaços não ficam vazios. E aqui entra, então, uma frase de Bert que ele diz o seguinte: o homem precisa da mulher para ser homem, e a mulher precisa do homem para ser mulher. Porque um estará complementando, é a complementariedade um do outro se faz quando um toma o outro na sua totalidade como ele o é. Se eu venho para essa relação como filhinho da mamãe ou como filhinha do papai, certamente eu vou estar buscando no meu marido um pai que eu julgo não ter tido lá na minha infância. Aí volta um pouquinho nas feridas emocionais. Não é que eu não tive, é como eu vejo, como eu tenho, como eu sinto, como eu tomo esse pai e essa mãe internamente dentro de mim. Não é no externo, não é como eu convivo. Eu posso sim conviver com eles muito bem, mas é como eu os vejo internamente, como eu os tenho internamente. A minha alma pode estar querendo receber algo que eu julguei não ter recebido lá atrás, e aí eu venho com boletos para esse pobre coitado desse homem, ou venho com boletos cobrando dessa pobre coitada dessa mulher. Essa relação, infelizmente, está fadada ao fracasso. Por isso a gente tem visto tantas relações que mal começam, já estão se desfazendo. O risco disso é que quanto maior você vai se vinculando, o casamento é a maior potência de vínculos. E se você vai perdendo a sua capacidade de vinculação, porque todos nós nascemos ok. O princípio da okeidade nos diz que todos nós nascemos ok. 100% com a capacidade de vinculação desde que nascemos. A vinculação ela começa desde o seio materno, passando pelo segundo diferente, que é o papai. Assim por diante a gente vai para o externo, que seria as outras pessoas no externo. À medida que o tempo vai passando, eu vou adquirindo esses vínculos conjugais, vínculos adquiridos, né, com parceiros, com parceiras. E quanto mais eu vou adquirindo vinculações e vou passando por relações disfuncionais e que vão se desfazendo, eu vou perdendo o poder de vinculação.
Isso são outras dinâmicas muito ocultas que eu não vou trazer aqui agora, mas isso sim é grave. Daí eu volto na questão do posicionamento. E o que é o posicionamento, então? Posicionamento é quando eu sou capaz de ocupar o meu espaço, todos os espaços que eu preciso ocupar em todos os lugares que somente eu posso ocupar. Ou seja, o lugar de esposa ao lado do meu marido só eu posso ocupar. O lugar de esposo ao lado da esposa somente o marido pode ocupar. O lugar de mãe perante o seu filho somente você como mãe pode ocupar. O lugar de pai como pai somente você pode ocupar. Espaços não ficam vazios. Se você não está ocupando esses espaços, esses lugares, essas funções, porque funções, esposa, marido, pai, mãe, filho, são funções. Então, se você não está ocupando essas funções devidamente, esses espaços estão ficando vazios. Espaços vazios, abertura para terceiros entrar. Daí a gente tem visto muitas questões aí de dinâmicas de traição. Atenção, você está deixando espaço vazio? E pasmem, porque quando eu ouvi essa frase de um mentor, eu fiquei estarrecida. O amante ou a amante estão a serviço do casamento. Dá para digerir? Ou seja, no momento da traição não é só quem traiu que é o errado. Voltando um pouquinho lá no início, quando eu disse aqui, responsabilidade de fazer certo ou fazer errado é dos dois. E aqui tem muitas dinâmicas ocultas que eu não vou trazer aqui agora para não dar nó. Mas o que eu queria trazer aqui agora, então, Renata, como que olhar para isso? Como aprender a se posicionar? A própria palavra nos diz lá em Gênesis, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa e ambos tornarão-se uma só carne. Isso é bíblico. Então, quando eu não deixo, deixar, gente, não é abandonar, tá? Deixar não é abandonar, mas é entender que o novo sistema, a sua relação, passa a ter prioridade. Aonde você tem colocado as suas prioridades. E como resolver? A palavra nos ensina. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Isso está lá em Colossenses 3, 18 e 19. E o que é submissão? Há controvérsia sobre o que é a submissão, porque muitas das vezes você parte de um princípio da arrogância. Eu me submeter? Nossa, jamais. Como assim? Vou me submeter? Não, eu sou eu. A submissão, ela parte do princípio de que não é inferioridade. E quando você não quer se submeter, você quer ser superior. A submissão, ela começa do princípio de servir. Você tem servido ao seu lar, você tem servido ao seu esposo. E não estou dizendo aqui na parte de intimidade, não, gente. É servindo ao lar, porque sim, a mulher é o termômetro do lar. A mulher é a emoção. A mulher é o equilíbrio de base, de sustentação para a parte emocional, de aconselhamento, conselheira. Você tem servido ao seu marido? Esposos, amai a vossa esposa em harmonia. Você é capaz de matar ou morrer pela sua esposa e entregar a tua própria vida? Porque a própria palavra nos diz, amai a vossa esposa como Cristo amou a tua igreja. Você é capaz? O que a gente tem visto na sociedade hoje, gente? Família é propósito de Deus, família é primícia. Deus fez a humanidade com um propósito inicial de famílias. A cada dia que se passa, a gente tem ficado aí estarrecido, não só nas mídias, mas na nossa própria sociedade, nos nossos vizinhos do nosso lado. Famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos. E por isso eu estou aqui. Porque nesse período todo de aprofundamento, de conhecimento, eu passei a ver e a entender
que por trás dessas questões há algo muito inconsciente. Muito inconsciente. Aí, de repente, você vai falar assim, eu estava emaranhada, eu estava repetindo o padrão. Porque sim, também há essas dinâmicas. Mas a partir do momento que você toma consciência do seu ato, do seu erro, você precisa se responsabilizar e se mover. Arrependimento. Arrependimento não é simplesmente reconhecer que errou. Arrependimento é se retratar e mudar comportamento, mudar pensamentos. É metanoia, é mudança de comportamento. Não adianta eu trair e simplesmente ir lá e pedir perdão, porque não vai resolver. Qual a mudança de comportamento, qual o movimento você tem feito para demonstrar que de fato você se arrependeu? Então são muitas questões. E o segundo princípio é o respeito. Afinal de contas, o que é respeito? Respeito fala do seu próprio valor. Fala do meu próprio valor. É quando eu sei quem eu sou, o que eu sei, o que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo me comportar perante as leis, perante os princípios. A palavra, ela nos diz a regra de prática e fé dos princípios, como seguir a vida, como fazer, está tudo na palavra. Então, quando eu me respeito, que eu sei o meu valor, eu vou fazer o que precisa ser feito e não o que eu quero fazer. E o último princípio é a honra. A honra fala sobre o outro. Mas eu me respeito, o outro não me respeita. Muda o teu comportamento. Você tem poder de influência quando você muda o teu próprio comportamento. Capacidade para mudar o outro ninguém tem, mas a si próprio. A honra fala do outro porque é você ser capaz de olhar para o outro e ver tudo que o compõe. A própria palavra nos diz, honrai pai e mãe, e os teus dias se prolongarão na terra. Nossa, mas o meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Honre com tudo que eles têm. Tome a vida que eles te deram, isso é o mais importante. O mais importante que eles tinham para te dar, eles te deram, que é a vida. E quando você não é capaz de tomar o pouco ou o muito que eles te deram e honrá-los e ser grato, porque honrar é ser grato ao pouco, ao muito e ao tudo que eles te deram, porque o tudo que eles te deram, o mais importante é a vida. Então, sim, você vai ser capaz de os deixar e vir completo. Porque se você tem boletos e você olha para trás ainda reivindicando boletos do que você não recebeu de papai ou de mamãe, essa relação não flui. E essa aqui é a posição correta. Para frente, para a vida, o fluxo da vida é para frente. Passado é lugar de você só visitar para consulta. Não é lugar de morada. Eu deixo aqui essa palavra como reflexão para que você possa estar refletindo. Eu estou me posicionando, eu estou no meu lugar certo, nas minhas funções, ou eu estou deixando espaço vazio? Beijo no coração, que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, me mande um direct aqui abaixo ou deixe a sua pergunta. Será um prazer te responder. Dentro em breve estarei trazendo mais reflexões a respeito dessas dinâmicas. Tem muito por aqui ainda para vir. Fique com Deus. Até breve.